Vamos ver agora mais alguns comandos sobre manipulação de arquivos e diretórios. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui no nosso ls-l de novo, para visualizar alguns arquivos e diretórios aqui na tela. Eu tenho vários, então é fácil da gente enxergar aqui. Um diretório chamado vídeos, por exemplo. Vejam que diretórios tem aqui antes das permissões um D, enquanto arquivos normais tem um tracinho. Então quando você criar um diretório, a cor pode mudar, mas se não mudar, o D vai indicar que é um diretório que você tem ali. Então a gente criou agora há pouco um arquivo chamado texto.txt. Como é que se copia um arquivo? Digamos que a gente queira uma cópia daquele arquivo para modificar, fazer alguma coisa com ele. O comando é cp, aí o nome do arquivo que a gente quer copiar, a fonte, e para onde a gente quer copiar. Então aqui basicamente estou fazendo uma cópia com um nome levemente diferente, texto2.txt. Como sempre, acabou o comando, aperta Enter. Não reclamou, então bom sinal, deve ter criado uma cópia. Se a gente listar os nossos arquivos, a gente vai ver que agora a gente tem ali nosso texto.txt original e outro arquivo com exatamente o mesmo tamanho chamado texto2.txt. Eles têm exatamente o mesmo conteúdo, só muda o nome. Muda também o horário em que foi criado, a data e o horário. E como criar um diretório? A gente está começando a criar arquivos aqui, está ficando uma bagunça, estão indo todos para o diretório corrente. Digamos que eu queira criar um diretório chamado tutorial para fazer as coisas do tutorial. Vou limpar minha tela aqui primeiro. O comando mkdir permite que a gente crie diretórios. mk de make e dir directory. Criar diretórios. E aí o nome do diretório que a gente quer criar aí no caso. Tutorial. Agora a gente aperta o Enter para executar esse comando. Ele não reclamou, é um bom sinal. Deve ter criado aí o nosso diretório, mas é sempre bom verificar. Nunca confie no computador. Tá ali, tutorial. Se vocês olharem ali essa linha, ela começa com um D, porque é um diretório. No caso do meu terminal aqui, de vocês também, se vocês estiverem usando a máquina virtual aqui, do mesmo jeito, ele muda a cor também do nome. Então criamos o nosso primeiro diretório. Se a gente quer organizar agora nossos arquivos e mover algumas coisas daqui do diretório onde a gente está para o diretório tutorial, tem um comando para isso, mv, de move. Então vou apertar Ctrl L aqui para limpar minha tela, tá ali, mv, move. Vamos mover o segundo arquivo, aquela cópia que a gente acabou de criar, para o novo diretório. Então é o texto2.txt, então mv, a fonte, o que você quer mover e para onde. Usando o tab aqui, né? TUT, tab, ele completou. Então estou movendo o arquivo texto2.txt para o diretório tutorial. Apertando Enter, vamos listar para ver se ele sumiu do diretório onde eu estou. Sumiu. Não está mais lá. O texto.txt ainda está lá, que é o primeiro arquivo, eu não mexi nele, mas o texto2.txt não está mais lá. Será que ele foi para o tutorial mesmo? ls-l, tutorial. Eu vou listar o conteúdo do diretório tutorial. Eu não preciso estar dentro de um diretório para listar o que tem dentro dele. Eu posso dar o caminho para o diretório direto para o ls-l. E quando eu aperto Enter aqui, está ali. Texto 2 está dentro do nosso diretório tutorial, que foi criado aí na nossa área de trabalho. E como é que a gente copia um arquivo para um diretório? É muito semelhante a copiar um arquivo para um outro arquivo com nome diferente. Só que agora a gente dá como fonte o arquivo a ser copiado e como destino o nome do diretório. Então cp, vamos fazer uma cópia do nosso texto.txt lá para o diretório tutorial. Vou limpar a tela aqui, deixar só o comando lá em cima. Eu estou copiando o texto.txt para o diretório tutorial. Apertando Enter. Não reclamou. Se a gente olhar, ainda tem uma cópia do texto.txt aqui no nosso diretório de trabalho. Mas, se a gente olhar dentro do diretório tutorial, agora a gente tem uma cópia dele com outra data e outro horário dentro do diretório tutorial.
Então o conteúdo do arquivo é o mesmo, o nome é o mesmo, mas o caminho para ele é diferente. Então são dois arquivos diferentes. Esse está dentro do diretório tutorial e esse aqui está fora, um diretório acima na árvore de diretórios. E como é que a gente muda de diretório? Eu mencionei agora há pouco, eu quero entrar no diretório tutorial. Então cd tutorial. cd é change directory, mudar de diretório. Então você simplesmente bota cd e o nome do diretório para onde você quer ir. Se deu certo, se você não entrou um nome de diretório que não existe, você vai ver que o seu prompt muda para indicar que agora você está dentro desse diretório aqui. Til significa /home, o seu nome de usuário, no meu caso é Jalves, e depois do til vem /tutorial. Eu estou apertando o tab aqui para ir rapidinho, ele completa. Ctrl U, vou deletar o que está nessa linha, isso a gente viu lá no vídeo de dicas. Então agora estamos dentro do subdiretório tutorial da minha área de usuário. Agora vamos criar uma estrutura de diretórios como dessa figura que vocês estão vendo aí na tela agora. A gente vai ter aí a nossa raiz do nosso usuário, que é o til ali, né? /home, o seu nome de usuário. Aí o diretório tutorial, dentro da sua área de usuário. E dentro do diretório tutorial, a gente vai ter vários subdiretórios e subdiretórios. A gente vai ter 5 diretórios chamados dir 1, 2, 3 até 5. E dentro do dir 2 a gente vai ter 2 subdiretórios. E dentro do dir 5 a gente vai ter 2 subdiretórios também. Tá? Então a gente vai rodar os comandos para fazer isso agora. Já estou dentro do diretório tutorial. Então eu vou usar o mkdir para criar vários diretórios. dir 1, dir 3, dir 4 e dir 5. Cuidado para não pôr espaço ali, como eu quase fiz. Se eu pusesse dir espaço 4, ele criaria um diretório chamado dir e um diretório completamente diferente chamado 4, só o número 4. Então agora está certinho ali. Eu esqueci o dir 2 de propósito. Apertei Enter. Se eu fizer ls-l, tá ali. dir 1, 3, 4 e 5 e os nossos dois arquivinhos de texto que a gente tinha copiado e movido agora há pouco. No caso do diretório 2, a gente vai ter 2 subdiretórios. Então eu deixei o diretório 2 para depois, para a gente demonstrar uma outra coisa do mkdir. O diretório 2 não existe, mas eu quero criar um subdiretório dele. Eu posso fazer isso de uma vez. Criar o subdiretório e o seu pai, o parent, né, em inglês. Como os comandos são todos em inglês, né, às vezes o nome da opção tem a ver com isso, né? "-p" de pai, de parental. Então como é que a gente cria um diretório e o seu parental ao mesmo tempo? Se a gente botar só mkdir dir 2, a gente vai criar só o diretório 2, como a gente criou os diretórios 1, 3, 4 e 5. Mas eu posso também usar o "-p" para criar o dir 2 e o subdir 2-1, que é um dos subdiretórios dele. O dir 2 não existe, mas por causa da opção "-p", eu estou falando para ele, se não existir o parental que eu estou indicando aí, você cria automaticamente, que é o que ele fez. Se eu tentasse mkdir teste, que é um diretório que não existe aqui, e aí sub, ele vai reclamar, porque eu não botei o "-p". Se eu botasse o "-p", ele criaria um diretório chamado teste e depois um subdiretório de teste chamado sub. Então só demonstrando para vocês aqui. Se você não colocar o "-p", se o diretório parental não existe, o subdiretório não é criado e você só recebe um erro na tela. Como eu botei o "-p" ali, no nosso comando agora há pouco, tudo bem. Ele viu que não existia o dir 2 e como eu falei "-p", ele automaticamente criou. E agora eu posso aqui chamar o meu comando anterior e criar o subdir 2-2, que também estava pedido lá, segundo aquela imagem que eu mostrei para vocês e que está lá no PDF do tutorial. Então vamos listar aqui o nosso diretório 2 e lá estão os 2 subdiretórios. Agora vamos criar aqui os subdiretórios do diretório 5 também, então é mkdir dir 5, e agora eu não preciso do "-p", porque o dir 5 já existe. Subdir 5-1, e eu posso usar a minha setinha aqui e só mudar o 2. E pronto, rapidinho, criei 2 subdiretórios. Se a gente checar
o diretório 5. Estão lá os dois subdiretórios que a gente precisava. Vamos então dar uma olhada aqui o que a gente tem nesse diretório tutorial até agora. ls-l. Estão ali os 5 diretórios que a gente queria, mais os 2 arquivinhos de texto. Como é que a gente renomeia um arquivo de texto? Digamos que eu tenho aqui texto.txt e texto2.txt e eu não gostei. Eu quero mudar o nome do texto.txt para texto1.txt, para ficar o mesmo padrão do outro. O comando para renomear coisas na linha de comando, estranhamente, é o mv, o de mover. Porque ele está movendo o conteúdo de um nome para outro. Basicamente essa é a lógica. Então eu vou mover texto.txt para texto1.txt. Quando eu apertar Enter, ele não vai reclamar. Eu vou voltar ali com a setinha para o ls-l, apertar Enter e está lá. Texto1.txt e texto2.txt. Então o mesmo comando que move, né, tira um arquivo de um lugar e coloca em outro, também tira um arquivo de um nome e coloca esse arquivo em outro nome. Essa é a lógica. Então, renomear arquivos de uma maneira bem simples é usando o mv. Tem comandos mais sofisticados que isso, que permitem usar padrões e coisas assim, mas o mv é o que você vai usar quase sempre.